Agora vamos supor que eu quisesse criar um segundo pavimento sobre esse edifício que eu inicialmente pensei como um edifício de um único pavimento e que, por consequência, tem essa camada escura de impermeabilização aqui no teto. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o meu projeto. Como? Vou voltar aqui em cima na minha lista de materiais e nessa lista de materiais vou selecionar mais uma vez o material 1, vou jogar sobre essa laje e aí eu passo a ter um único material naquela laje, me livrando então daquela minha camada de impermeabilização. Vou mudar o meu ponto de vista, vou colocar numa vista um pouco mais aérea e vou, num primeiro momento, criar a minha parede, a parede do segundo pavimento. Não vou copiar da de baixo, porque a de baixo contém aberturas que eu não quero reproduzir no segundo pavimento. Então eu vou usar ainda como referência essa segunda laje, uma laje aparentemente de concreto, como referência para a derivação de uma nova parede sobre essa laje. E vou voltar então num comando que nós já usamos lá no grupo Derive, que é a extrusão tridimensional de uma parede por derivação, que é essa 3D Wall aqui no grupo Derive. Essa minha parede, ela vai ter a mesma espessura da parede inferior. Aqui em Wall Width nós vamos digitar 15. Aqui na justificação ou alinhamento dessa espessura nós vamos colocar left, porque left é sempre para dentro. No caso de figuras fechadas, de formas fechadas, vou colocar o meu cursor sobre essa face, vou clicar na mesma e vou subir com essa minha parede. Vou subir o mesmo valor que subi para criar a parede do pavimento térreo. Vou digitar então 300 centímetros, 3 metros, pressiono Enter e aí eu tenho a minha parede já criada. Para esconder os meus controles, vou pressionar a tecla ESC. Vou aplicar sobre essa nova parede aquela textura que nós usamos na de baixo. Percebam que ela novamente fica muito granulada, que o tamanho da minha textura se aproxima aos pixels da tela e, portanto, novamente eu tenho aí o fenômeno do aliasing, ou de formação de artefatos, como normalmente se traduz em português. Vou resolver esse problema novamente recorrendo ao Edit Texture Map, o editor de mapeamento de textura, e vou adotar na textura dessa parede o tamanho de textura semelhante ao de baixo. Para verificar que tamanho é esse na textura da parede inferior, vou clicar nela inicialmente e verifico que aqui eu tenho um tamanho do painel, ou Horizontal Tiling, Vertical Tiling. Cada um desses painéis, no caso dessa textura, não contém apenas um tijolo. Isso não é a dimensão de um tijolo, isso é a dimensão da imagem utilizada para formar uma sequência ou um conjunto de tijolos.
Quando eu defini essa textura aqui embaixo, eu fiz esse ajuste puramente visualmente, não é? No sentido de tentar fazer com que essa textura fosse a mais aproximada possível do tamanho real do tijolo, sem muita preocupação em ser preciso, mas apenas querendo fazer com que o comprimento desse tijolo individual fosse um pouco maior do que a espessura da parede, ou seja, em torno de 20 centímetros, que é o tijolo desse tipo no mundo real. Então aqui em cima, eu não tenho esse valor ainda. Eu vou clicar numa face desse objeto e percebo que lá eu tenho outro valor, que são 12 centímetros. Nós vimos que embaixo nós tínhamos 85,9. Vou voltar lá em cima e vou digitar esse valor, 85,9, que vai ser automaticamente atualizado para o Vertical Tiling quando eu clicar, porque eu tenho aqui Lock Size travado, que mantém as proporções. Então eu tenho aí a minha parede já definida com o material adequado. Agora vou criar a laje de teto copiando essa laje intermediária, usando o comando Move. Aqui em Tool Options, opções de ferramenta, vou selecionar One Copy. Vou me aproximar daquela laje, aguardar que ela fique selecionada, ou melhor, que ela seja detectada e fique em vermelho, que não seja a parede inferior, mas que seja a laje. Vou clicar e se eu mover fora do objeto, percebam que a cópia estará movendo apenas no mesmo plano em que a laje original foi criada. Mas se eu for snapando em outros pontos, ela vai ficar exatamente onde eu quiser, como por exemplo, neste ponto superior aqui da parede do pavimento superior. Vou salvar o meu arquivo. Pois bem, agora eu vou criar uma varanda em balanço aqui nessa fachada. Para fazer isso, vou usar um outro comando, um comando chamado Reshape, no grupo de comandos do mesmo nome. Clico em Reshape e, ao selecionar o Reshape, o meu cursor passa a detectar faces. Esse comando atua sobre faces. Então, por exemplo, se eu me aproximar dessa face, dessa laje, clicar na mesma, eu vou poder prolongar essa laje nessa direção o tanto que eu quiser. Vamos supor que eu quisesse fazer uma laje em balanço de 1,5 m, 150 centímetros. Digitando com o meu teclado, vai entrar lá naquele campo que estava selecionado no topo da janela, chamado Distance. Pressiono Enter e aí eu tenho aquele balanço. Vou fazer também uma cobertura para essa varanda, utilizando o mesmo comando. Então, vou clicar, vou fazer o meu cursor repousar sobre essa face frontal, vou clicar na mesma, e eu poderia já nesse caso, tanto digitar naquela caixinha, ou campo lá em cima onde eu tenho Distance, ou simplesmente repousar o meu cursor sobre a borda da laje inferior e aí eu obter o mesmo resultado. Então eu tenho aí já duas lajes prolongadas que me indicam a existência de uma possível varanda coberta. Salvo o meu arquivo e agora vou redistribuir esses objetos de acordo com grupos de layers e layers. Vou rolar aqui para baixo na minha palette dock, vou expandir a minha paleta layers, posso minimizar a paleta objetos, que não vou usar agora, e eu vou criar mais um grupo de layer
de layers. Clicando aqui nesse botãozinho com ticado, abrindo o menu, vou selecionar New Group, vou dar um nome de pavimento superior. Vou criar mais 3 layers, um que eu vou chamar de escada. Clico em qualquer lugar para confirmar, ou já clico para criar um novo layer. Este segundo layer eu vou chamar de paredes pavimento superior, você pode abreviar. Cada layer deve ter um nome único, não podem haver 2 layers com o mesmo nome, como não podem haver 2 arquivos com o mesmo nome na mesma pasta. Clico mais uma vez e vou dar o nome de laje de teto pavimento superior. O layer escada eu vou arrastar e jogar entre laje de piso e paredes do pavimento térreo, ou se você preferir, após as paredes. Os outros 2 layers, laje de teto do pavimento superior, vou jogar lá no grupo de layers correspondente, para que fique nessa ordem. Salvo meu arquivo. Agora, vou usar aqui no grupo de comandos atributos o setLayer. E vou inspecionar os elementos que eu tenho aqui e verificar em que layers eles se encontram. Por exemplo, os elementos novos que eu criei. O peitoril da janela se encontra no layer paredes. Eu vou considerar isso como correto. A folha de vidro da janela ficou no layer terreno, porque provavelmente eu tinha terreno ativo no momento em que eu criei este anteparo. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele no layer paredes, fazendo com que esse seja o layer ativo, e com o comando layer, setLayer ainda selecionado, vou clicar naquela janela. A folha da porta se encontra também em terreno, eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar na porta. O meu portal também está no layer incorreto. Vou clicar no mesmo. Se eu reposicionar o meu cursor sobre os mesmos, eu vou ver que agora eu mudei o layer desses elementos para o layer correto. Essa laje de piso, na realidade a laje de teto, é de piso do primeiro pavimento, mas de teto do pavimento térreo, se encontra no layer correto. Essa parede que foi derivada se encontra no layer incorreto, na laje de teto. Então eu vou fazer com que o layer paredes do pavimento superior se torne corrente e vou clicar naquela parede. Por fim, vou fazer com que o layer laje de teto do pavimento superior se torne o layer corrente e vou clicar no elemento correspondente. Se eu novamente passar o meu cursor sobre a laje de teto, vou verificar que ela se encontra no layer correto, o mesmo acontecendo com as paredes do pavimento superior. Vou fazer agora com que o meu layer terreno se torne o layer corrente e vou progressivamente esconder alguns desses layers. Por exemplo, laje de teto, com um clique fica em Ghost, com mais um clique ele desaparece. Mesma coisa com as paredes, com um clique ela fica em Ghost, com mais um clique ela desaparece. Perceba novamente que eu posso
ativar a visualização em grupo, clicando no olhinho na frente do pavimento superior, ou esconder todos também em grupo. Vou esconder ainda a laje de teto do pavimento térreo e vou reposicionar o meu ponto de vista. Vou fazer, por exemplo, com que eu gire mais ou menos nessa direção. Vou me aproximar dessa porção da parede que é curva e vou me posicionar aproximadamente desta forma. Vou ainda salvar o meu arquivo e aí nós vamos fazer um elemento novo no próximo passo.